Vamos ver nesse vídeo como se divide um programa que envolve classes em diversos arquivos. Quase todos os programas úteis são divididos em vários arquivos. As exceções são aqueles programas muito pequenos ou aqueles programas que servem só como exemplos ou para fins didáticos. Os programas maiores, que são empregados no mundo real, geralmente são divididos em arquivos por várias razões. A primeira delas é a organização melhor. Se você tiver um arquivo imenso, fica difícil você localizar onde está a parte que trata com um aspecto específico do software. Se ele estiver dividido em vários arquivos, cada um ligado a um tema, a um assunto, fica mais fácil você saber exatamente onde deve ir para corrigir ou melhorar aquele aspecto. Além disso, se o programa estiver dividido em arquivos distintos, ele torna mais fácil o trabalho em equipe, porque uma parte da equipe pode estar trabalhando em um dos arquivos e outra parte em outro arquivo, sem que um incomode o trabalho do outro. E a terceira razão é que isso permite, de maneira mais fácil, a reutilização do código. Se você tem um arquivo que implementa uma determinada classe apenas, e depois em outro programa você requer utilizar a mesma classe, você pode pegar aquele arquivo igual e incluí-lo no novo projeto, sem precisar fazer alteração. Se estivesse tudo em um arquivo único, você teria de sair cortando pedaços do software para integrar em um novo projeto. Para a gente poder fazer essa divisão em arquivos, a gente tem que levar em conta algumas formas de trabalhar para que a gente possa, em um arquivo, utilizar coisas que foram implementadas em outro arquivo. Isso acontece principalmente com funções, com classes e com variáveis globais. Se eu tenho funções e eu quiser criar num arquivo, utilizar em outro, primeiro, quando for gerar o meu software, o executável do meu software, eu vou ter que passar por um processo de geração do executável especial. Cada um dos arquivos que contém parte do projeto, os arquivos fonte, os arquivos .cpp, vai ter de ser compilado, é fazer a análise do código e salvar em um formato intermediário, que se chama formato objeto, que ainda não é o formato executável, mas que reflete a linguagem C traduzida para um tipo de linguagem de máquina. E depois eu vou pegar todos esses .obj, que representam cada um dos arquivos fontes do meu projeto, e integrar todos, juntar em um único executável, normalmente com terminação .exe, que esse sim é o programa que deve ser executado e que representa o meu projeto. Geralmente, para fazer isso de uma forma automatizada, a gente utiliza um ambiente de programação, uma IDE, como o CodeBlocks, onde você já armazena em um arquivo chamado arquivo de projeto a lista de quais arquivos fazem parte daquele projeto. Então, quando você manda produzir o executável referente a esse projeto, ele já faz todas as compilações necessárias e a linkação de todos os objetos para produzir um executável. Na IDE CodeBlocks, esses arquivos de projeto que contêm a descrição sobre quais arquivos fazem parte do projeto, tem a terminação .cpp. Em cada arquivo que você quiser utilizar uma função, esta função tem que ser declarada. Ela pode ser implementada em outro arquivo ou depois, mas ela tem que ser declarada antes de você utilizar. Então, se você tem uma função e utiliza ela em 10 arquivos, você deveria declarar ela 10 vezes, uma em cada um dos 10 arquivos que usa. Para evitar de você ficar repetindo o código, o que se faz normalmente é essas declarações você salva em um arquivo próprio, que normalmente se dá a terminação .h, são os arquivos de cabeçalho. E quando você for utilizar essa função, você bota no início desse arquivo CPP, inclui esse arquivo de cabeçalho. Pronto, então ela já está declarada nesse arquivo. Quer usar em outro arquivo, faz include no outro arquivo também, de modo que em qualquer lugar que você precisar usar a função, você só dá o include correspondente. Neste arquivo .h deve ter apenas a declaração da função, ou seja, a assinatura da função com um ponto e vírgula depois. A implementação você faz em um único arquivo, um arquivo CPP correspondente. Então, se eu ver um exemplo, eu tenho uma determinada função, func_exemplo, que eu gostaria de poder utilizar em vários arquivos fonte. Então, eu vou criar um arquivo de cabeçalho, por exemplo, chamado func_exemplo.h, onde eu vou colocar só a declaração da função.
Nome, parâmetro de entrada, parâmetro de saída, ponto e vírgula. No arquivo funcexemple.cpp é onde eu vou implementar esta função. Aqui tem a função sem o ponto e vírgula depois e o código dela. Neste arquivo aqui, eu já dou include funcexemple.h. Para quê? Para garantir que a minha implementação tem a mesma assinatura que foi declarada. Já em outros arquivos, como o main, por exemplo, que ele for só utilizar a função, eu dou include funcexemple.h e posso usar. Quando eu for desenvolver classes que possam ser utilizadas em mais de um arquivo, o procedimento é parecido. Eu vou criar um arquivo de cabeçalho, que geralmente é nome da classe.h, que contém a declaração da classe. E a implementação dela eu faço no arquivo nome da classe.cpp. Normalmente, para cada classe se cria esses dois arquivos, o .h e o .cpp. A exceção são classes pequenas, classes auxiliares, que eu crio uma classe só para permitir a construção de outra classe. Então, se essa classe for simples, eu posso incluir a declaração dessa classe no .h da classe maior e a implementação dela no .cpp da classe maior. Pegando um exemplo, se eu quero criar uma classe denominada myClass, eu vou criar um arquivo de cabeçalho denominado myClass.h e aqui eu vou fazer toda a declaração da classe, os dados e as funções membro dela. Já no arquivo myClass.cpp, que vai incluir myClass.h, aí eu faço a implementação. Por exemplo, eu tenho esse construtor aqui, que está implementado no myClass.cpp. E a função membro func, que recebe como parâmetro inteiro j, está implementada aqui. A função func da classe myClass recebe o inteiro j e retorna m mais j. Nos locais onde eu precisar utilizar essa classe, eu dou include myClass.h e posso criar objetos X da classe myClass, chamando um construtor específico da classe, e alguma função func da classe também pode ser chamada e utilizada. Para variáveis globais, que é algo que a gente utiliza pouco em programas feitos de acordo com as boas técnicas de programação, então no CPP você vai criar a variável, por exemplo, varExemplo, que é um inteiro, e no .h você vai declarar como uma variável externa, ou seja, uma variável que foi criada em outro lugar. Então você bota externe int varExemplo. A partir daí, todo programa, como por exemplo o main, que precisar usar essa variável global, você vai dar include varExemplo.h. Um último aspecto que deve ser considerado ao dividir um projeto em vários arquivos é a proteção contra dupla inclusão acidental. Você pode ter um arquivo .h que precisa incluir outro .h. Por exemplo, você está definindo uma classe que utiliza outra classe. Então, na definição da segunda classe, você vai precisar dar include .h para a primeira classe. Aí pode acontecer, no main, você incluir os dois .hs. O da classe menor e o da classe maior. Com isso, você teria o arquivo da classe menor incluído duas vezes no main. Uma porque você incluiu diretamente e outra porque ele já é incluído pelo .h da classe maior. Isso daria erro de compilação. Para evitar isso, geralmente se coloca uma guarda no arquivo .h. Como é que isso é feito? Com uma diretiva de compilação. Isso são comandos, mas são comandos do compilador, não são comandos da linguagem C. Por exemplo, a gente pode usar uma espécie de if para dizer ao compilador se ele deve ou não compilar as linhas que estão dentro desse if. Então, a gente como é que protege contra a dupla inclusão? Eu começo no início do arquivo, uso esse comando ifndef. Isso é, se uma determinada variável do compilador, não da linguagem C, não estiver definida, faço o que tiver aqui, até o endif. Então, eu vou me referir a uma variável que tem a ver com o nome do arquivo. Muitas vezes é o nome do arquivo com um sublinhado na frente, no meio, por exemplo, arquivo classe1.h, eu trato dessa variável aqui. Se essa variável não estiver definida, na primeira vez que você estiver compilando, ela não estará definida. Então, vai ser tudo compilado até o endif. Só que a primeira linha que eu faço é, se não tiver definida, defina. Nessa primeira compilação, isso não tem nenhum efeito. Mas se por acaso, no mesmo arquivo, houver uma segunda inclusão de classe1.h, quando eu estiver compilando esse arquivo classe1.h pela segunda vez dentro do mesmo arquivo, quando ele chegar nesta linha aqui, a variável classe1h já estará definida, porque ela foi definida na primeira vez que eu compilei esse mesmo arquivo. Então, ele não vai entrar em nada aqui.
não vai compilar nenhuma das linhas do arquivo .h. Então, a segunda inclusão desse .h será desconsiderada e eu evito o meu erro de compilação. Vamos ver como ficaria este procedimento de divisão em arquivos na classe Complex que nós estamos utilizando para exemplificar os conceitos relativos a classes. Como a gente viu anteriormente, nesse arquivo complex.cpp deve ficar apenas a implementação, a definição dos métodos da classe. A gente vai precisar de dois outros arquivos, complexo.h, onde vai ficar a declaração da classe, e um terceiro arquivo, onde vai ficar a função main. O que eu vou fazer é pegar esse arquivo que contém tudo, salvar com os outros dois nomes também, 3 cópias da mesma coisa, e depois eu vou apagando em cada arquivo aquilo que não faz parte do arquivo. Então, esse complexo.cpp, eu vou aqui em File, Save File As, e salvo com complexo.h, e depois o mesmo arquivo, eu vou também aqui em Salvar Arquivo Como, e salvo como complexemain.cpp. Depois eu vou editar esses 3 arquivos que eu criei. O primeiro deles é o complexo.h, só nos interessa a declaração da classe. Então eu posso deletar desse arquivo tudo que diz respeito à implementação da classe, bem como a função main. Aqui no início do programa eu posso excluir o stream, porque eu não vou utilizar nada de Cout sem neste arquivo aqui. CMath também eu não vou utilizar nada de matemática, então eu posso tirar. E using namespace também posso remover, porque eu não vou utilizar nenhuma das palavras reservadas da biblioteca std. A outra coisa que eu preciso fazer no arquivo .h é incluir a guarda. Então aqui nas primeiras linhas do programa eu incluo a diretiva de compilação. If_not_def, uma variável que tem a ver com o nome do arquivo, defina esta variável. E no fim do arquivo, eu incluo o end relativo a esse if_not_def, end_if. No arquivo cpp, eu vou deixar a implementação dos métodos da classe complexo. Eu vou tirar aqui a declaração da classe, a implementação de todos os métodos que eu deixo e elimino o programa principal. Feito isso, no início do arquivo complexo.cpp, eu vou colocar a inclusão do arquivo de declaração da classe complexo, que foi aquele arquivo que a gente acabou de editar. Normalmente a gente vê arquivos de inclusão separados por esses símbolozinhos aqui, o de menor e o de maior. Aqui a gente vai usar a inclusão de arquivos entre aspas. A diferença é apenas a pasta onde ele vai procurar esse arquivo. Se você colocar o nome do arquivo entre menor e maior, ele vai procurar o arquivo na pasta padrão onde foi instalado o compilador do CodeBlocks. Então, normalmente, a gente usa esse símbolo, menor e maior, para arquivos de inclusão que vêm de fábrica. Os arquivos que você desenvolve, como o complexo.h, normalmente a gente os salva na mesma pasta onde estão os outros arquivos do projeto, uma pasta nossa. Então, para dizer ao compilador que ele deve procurar esse arquivo na pasta local, na pasta do projeto, a gente coloca o nome do arquivo entre aspas. Finalmente, no arquivo complexemain.cpp, eu não vou precisar dar include semântico, já que não tem nada matemático nesse arquivo. Vou precisar dar o include complexo.h, porque eu também uso a classe complexo, e vou eliminar os comentários, a declaração da classe, a implementação da classe e deixo apenas o programa principal. Para produzir o executável correspondente a esse meu projeto, eu tenho de compilar, portanto, esse programa aqui, complexemain.cpp, e produzir o objeto correspondente. Preciso também compilar o complexo.cpp e produzir o objeto correspondente, e depois pegar esses dois programas objetos, linká-los para produzir o código executável que corresponde ao meu software. O ambiente integrado, a IDE do CodeBlocks, já permite que a gente automatize todos esses procedimentos, ou seja, já compilar todos os códigos-fonte necessários e depois juntar todos os programas objetos em um executável único. Então eu vou começar do zero. Eu tenho lá os meus 3 arquivos CVP, eu vou fechá-los aqui e vou começar a fazer um novo projeto. Um projeto é exatamente um grupo de arquivos que fazem parte do mesmo programa. Eu vou aqui em File, New,
Project. Eu vou criar um novo projeto. Aqui eu vou dizer que tipo de projeto eu quero. Tem vários tipos de projetos, projetos Fortran, C++. O que nós queremos é esse aqui, um projeto em C, C++, para uma aplicação de console, aplicação que roda naquela telinha preta simplificada. Então é isto aqui, Go. Em seguida ele vai me perguntar se essa minha aplicação que eu quero desenvolver é em linguagem C ou em linguagem C++. É C++ o que nós queremos. Aí eu vou escolher um nome para esse projeto. Eu vou chamar esse projeto de complexo. Eu vou chamar com C maiúsculo. Vou criar o projeto complexo e ele vai criar uma pasta para armazenar este projeto. Uma vez definida a pasta e o nome do projeto, ele vai perguntar se eu quero criar uma compilação que permita fazer debug, outra que permita fazer controle de versão. Normalmente a gente não quer nenhuma das duas, mas bom, deixa aí a versão debug e está terminado. O CodeBlocks criou um projeto denominado Complex, que tem um único arquivo fonte, main.cpp, que é um arquivo padrão que ele cria e contém simplesmente um Hello World. A gente vai acrescentar aqueles nossos arquivos, o complexo.cpp e o complexo.h, dentro desse arquivo complexo. Clico aqui em complexo, botão da direita e vou adicionar arquivos ao projeto. Estou adicionando arquivos ao projeto. Aqui estão, eu vou adicionar complexo.cpp, o complexo.h e o complexo.main.cpp. Eu vou adicionar esses três arquivos no meu projeto. Se vocês olharem, a gente tem aqui complexo main, complexo.cpp, tem esse arquivinho main que foi aquele que ele fez automaticamente, esse eu vou excluir do meu projeto, clico com o botão da direita, removo arquivo do projeto. Pronto, agora o meu projeto está completo com todos os arquivos que fazem parte. O complexo.h, que contém a declaração da classe complexo, o complexo.cpp, que contém as definições, as implementações da classe, e complexo main, que tem o meu main. A partir de agora, quando eu mandar produzir o executável deste projeto, ele já vai fazer todas as operações. Compilar cada um dos CPPs, os dois CPPs, e produzir o executável linkando os dois objetos. Vamos lá, mandar compilar. Se vocês olharem aqui embaixo, nas mensagens que foram geradas, a gente tem 3 chamadas ao programa MinGW, que é o compilador que foi instalado junto com o CodeBlocks. O primeiro produziu complexmain.o, produziu o primeiro objeto. O segundo produziu complex.o, que é o segundo objeto. E o terceiro produziu complex.exe, que é o executável a partir dos dois objetos. Se eu mandar executar agora, então já tem um programa executável funcionando.